mistura de emoção, tantas informações. E semana passada, quando o João solicitou a minha presença, deu, ai meu Deus, que medo. E lá veio uma palavra, né? E no decorrer da semana mudou tudo, né? E é muita mudança. Há pouco eu estava no banho e falei, ai Senhor, eu disse pro João, é tanta informação. Mas ele só me confirmou, ele falou, não, pode falar que é sobre isso mesmo que eu quero que tu fale em meu nome. Então eu vou ler para vocês Mateus 8, do 23 ao 27. Porque na minha Bíblia não passa um númerozinho por... Todos acharam? 1292. Em algumas Bíblias. O vô foi ligeiro. Então eu vou ler para vocês, tá? Minha Bíblia já, o enunciado dela diz: Jesus acalma a tempestade. Em seguida Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se e repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhes obedecem. Então, dessa passagem aqui, né, todos conhecem, dá pra gente tirar muita coisa, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eles disseram ali, quem é esse que até os ventos e o mar os obedecem, né? Então, muitas vezes nós caminhamos com o Senhor, né? Estamos diante dele, mas nem o conhecemos, né? Muitas vezes a gente está dentro da igreja, né? Achando que já sabemos tudo, né? Sabedores da palavra, né? Na verdade, somos leitores, né? Que a sabedoria vem do Senhor, né? Então, e aí o que vem? A reflexão que vem, né? Então, quando... Eu vejo assim por mim, né? Quando levanta uma tempestade, né? Na minha casa, eu entro em desespero, né? A primeira coisa que a gente vê é desespero, o que eu vou fazer? Mas não sabe eu, não sabe você, que quem está do nosso lado, quem está no nosso barco é o Senhor, né? Então, todo esse tempo, toda essa caminhada, eu tenho tanto testemunho, eu tenho tanta coisa para... Nesse decorrer, né? Nesses anos, nós estamos caminhando... Uns 10 anos, mais. Mais, né, João? Mais. Uns 12 Porque, anos. assim, tipo, até dos milagres da minha vida faz 11 anos que se concluiu. Então... Faz mais de... uns 13, 14 anos. Então, de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Então assim, ó, o Senhor, né? O Senhor, ele é o dono, né? Do ouro, da prata. Ele é o controlador da natureza. É a solução de todos os problemas. Eu lembro que bem no comecinho, assim, eu tava caminhando e nós fomos pro Rio de Janeiro. E a Tainá, o Senhor livrou ela. O Senhor mandou ela antes, a volta. E quando nós voltamos aí, né? Todo mundo feliz, né? A gente foi passear uns 4, 5 dias. Os meninos pequenos. E nós pegamos uma tempestade no céu, horrível. Depois daquilo nunca mais a gente voou, né, André? Agora que o Arthur, com 18 anos, vai fazer agora, que ele fala em querer voar. Ele não queria mais. E lá, eu encontrei, naquele dia, nós estávamos sentados, tipo, nós 4, daí eu encontrei umas amigas na volta e falei para o André, vou sentar com as meninas. Sentei com as meninas. E o André ficou. E o avião decolou. E voando, de repente, dei aquela janela aberta, comecei aqueles raios, né? E começou aquela turbulência muito grande, e caí mala, aí tava o André com os meninos, aí os assentos, eu tava no terceiro, e ninguém podia sair do lugar. Mas ainda eu tava tranquila, tipo, e aquilo acontecendo, e
Quando o André falou assim, o Arthur tá vomitando, eu falei, meu Deus, e agora, né? Eu não podia sair. Aí fomos passando o pacotinho lá e vomitava, aquele povo a gritar. Quando eu me dei conta, eu falei, Senhor, nós vamos morrer. Daí eu lembrei da mãe. Eu falei, Senhor. E aí eu comecei a conversar com Deus. Nós tínhamos uma amiga moreninha, pretinha, eu olhei pra ela, tava branca. Eu nunca vi um preto ficar branco. Ela ficou branca. Eu falei, gente, é grave, mas eu não tinha aquele medo. Mas aí, quando eu vi tudo aquilo, quando eu caí em si, eu falei, Jesus, nós vamos morrer. E na hora eu lembrei da mãe. Eu lembrei da mãe e falei, Senhor, é 4 vidas aqui. A mãe não vai suportar. Olha só, eu disse, 4 vidas aqui, Senhor. Mas minha mãe vai entrar em desespero, não vai sobrar ninguém. Daí eu pedi, Senhor, acalma essa tempestade, tira nós daqui. E daí o comandante falou que não tinha como a gente sair dali e que ele ia retornar, né, André? Aí a gente retornou de novo pro Rio de Janeiro. Nós estava já em São Paulo, aí ele retornou pro Rio de Janeiro. Daí eu falei, meu Deus. Aí passou aquilo tudo, aquela gentarada, já desce do avião, já corre remarcar as passagens. E eu lembro que o André foi para um moço que cuidava das bagagens, né, André? E aí o André disse assim, é rápido para remarcar. Daí ele falou assim pro André, se eu fosse você, eu não remarcaria, né, André? Espera passar essa tempestade, porque foi muito grave, tá muito grave. Aí fomos para o hotel e tal, passou. E aí depois, no dia seguinte, a gente veio, um dia depois, né, a gente voltou para casa e tal. Voltamos sãos e salvos. Então ali, digamos assim, bem no início da caminhada, eu já clamando, pedindo ao Senhor. Aí depois, o Senhor é aquele que surpreende quem anda ao seu lado, com fidelidade. É grandioso para fazer tudo o que podemos, pensamos, desejamos e o que nem imaginamos. Né? Então, assim, ó, se a gente caminha com o Senhor e a gente tem a certeza de que Ele é o Senhor vivo, que faz milagre, que cura, e que nós não temos que ter dúvida, né? A dúvida, assim, faz com que a gente perde a bênção, né? A dúvida faz a gente perder o milagre, assim, ó. Essa semana, vocês sabem que aconteceu o falecimento da nossa prima, então, assim, a Nayara teve, né, teve uma revelação, a Nayara foi levada até o hospital, o Senhor mostrou a cura, né, e que ela ia ser curada, que ela ia ver a filha crescer. E por que não aconteceu? A Nayara creu naquilo, mas quem estava ao redor? Será que estava na mesma conexão, no mesmo pensamento? Então, muitas vezes a gente perde a bênção, perde a unção por falta de crer, né? E o último testemunho que eu quero deixar para vocês é sobre a vida do Arthur. E assim, ó, o Senhor, ele vai realizando nossos sonhos aos poucos, né? Quando eu comecei a caminhar, o Arthur ainda estava no jardim. Ele passava por problemas de saúde, mas já, digamos, resolvendo, né? Tomando os medicamentos e tal. E um dia eu tava bem, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu consigo visualizar assim o João olhando nos meus olhos, assim, pegando em mim, assim, firme, assim, tipo, vai dar certo. E eu recebi a notícia, uma carta de uma professora. Não sei o dia, mês 5 de 2014. Ela falando que meu filho era improvável, que volta pra lá, tipo, vai ser o retardado da turma, né? E eu tava arrasada. Daí eu fui na oração e eu não falei nada pro João, só o João olhou pra mim e disse assim: tu lembra disso, João? O teu filho, que eu tenho 2, né? Teu filho vai te surpreender. Ele vai te dar muita alegria. E isso, assim, eu tomei posse daquilo e a gente teve muita batalha, muita tribulação, muita coisa, mas aquilo foi um fardo leve. Quando eu aceitei aquilo, que eu ia ver a vitória do Arthur, aquilo eu carreguei, assim, muito leve. E aos poucos o Senhor ia fazendo a cura, né? Então, ele se superando, primeiro, tipo assim, a gente ajudava muito ele na escola, protegendo ele dos amigos, depois a gente foi deixando ele, foi tudo gradativamente.
E uma coisa muito importante que a gente tem, para quem tem filho pequeno, né, ou até os adolescentes, digamos, quando eles estão passando por algo, mostrar para eles, não, o Senhor está contigo, vai dar certo. Mostrar o milagre, mostrar o que está acontecendo. Porque hoje o Arthur é um menino temente a Deus. É um menino que a gente não precisa ficar dizendo para ele assim, vamos na igreja, vai orar. Não! Ele é um menino temente, ele é um menino... Super inteligente. Daí, já vamos chegar nessa parte. Veio a pandemia. A pandemia, daí todo mundo se largou, né? Mas o Arthur não, daí já vinha já naquele ritmo. Então, daí o que eu fiz? Continuar a professora particular e a vida dele normal. E a guriada brincando, coisa e tal. Era só neguinho reprovando. Pela primeira vez na vida, o Arthur passa direto. A felicidade dele na 7ª série. Meu Deus. E dali, então, assim, os milagres não é só pá, Trabalho. Né? ressuscitou. Não, é um processo. São vários, né? Aí agora, ano passado, o Arthur se formou. No segundo ano. O Arthur está fazendo faculdade. Não. O Arthur trabalha. E às vezes eu digo pro André, meu Deus, quando eu olhava assim, eu imaginava o Arthur grande, do jeito que ele é, assim, forte. O Arthur tá aqui? Não. Só o... Eu olhava ele forte e pensava assim, meu Deus, eu vou ter um filho totalmente dependente de mim. Tipo assim, né, pegando na mão, levando aqui. Gente, é um perigo. Deixa ele solto. É um perigo. Ele se governa, ele administra a vida dele. Ele incentivou o irmão dele a voltar para a faculdade, porque o Pedro Lucas começou a faculdade e na pandemia parou. Pois eu dizia, Pedro, o Arthur vai se formar e vai fazer faculdade. Daí o Pedro, não. Pois o Arthur acabou já faculdade e o irmão aqui atrás para não perder, né? Um ótimo comerciante, né, André? Uhum. A gente tem que ter cuidado, né, das negociações que ele... Senão ele vende a gente. Então, eu tô falando isso para vocês, assim, não é para me vangloriar da minha vitória do Senhor, assim, e de saber, assim, que a gente esperou no Senhor e espera nele, e ver o milagre acontecendo, assim, a cada dia. Então, se for para mim contar, assim, os nossos milagres são vários, né? O Pedro também aqui, nesse lugar, o Pedro estava quase cego. Isso. Naquele cantinho ali, o João se levanta, a Patrícia e André, e coloca a mão sobre o Pedro, e o Pedro já não enxergava mais nada. E orem, né? Aquilo me deu uma força, comecei a orar. Naquele mesmo dia ele entrou, ele não conseguia mais jogar, ele foi jogar, e naquele mesmo dia ele ganhou em primeiro lugar, né? Então, é a força da oração, é a força da fé. O poder de Deus. Saber que ele está presente, que ele está no teu barco, que ele está contigo, né? Então, a gente não pode, nem um momento, pensar que nós estamos sozinhos, né? Nem pensar, gente, que a gente está sozinho. Porque ele está constantemente do nosso lado. E no banho eu falei, Senhor, o que eu vou falar agora? Fala do relacionamento que tu tem comigo. É isso que eu quero que tu fale. Tu não precisa falar da palavra, fala do relacionamento. Então, assim, gente, o relacionamento que eu tenho com o Senhor é maravilhoso. A gente congrega numa igreja onde, assim, a gente vai com muito amor, a gente se dedica, não estamos lá para... E aí vai vindo os talentos, porque quando você se dedica com amor, o Senhor vai te dando talento, daí tu já cozinha para um batalhão, daí tu já enfeita para um monte de gente, e tu tá envolvido, mas aquilo é com amor, aquilo é pro Senhor. Quando eu tô fazendo aquilo, eu digo, Senhor, eu quero ficar bem quietinha, eu não quero mostrar para ninguém, se eu puder, meu nome, nem quero aparecer meu nome. Eu tô vendo para ti, perfeito para ti. Então aquilo, a gente só flui, assim, digamos assim, a igreja, assim, tá numa fase nova, né? Nem eles não estão se acreditando, mas eu digo assim que é o Senhor. E só para concluir, depois o André vai falar um pouquinho, como é tudo para o Senhor, e assim, eu sempre gostei assim de fazer a obra, de querer ajudar as pessoas, né? Então tem um casal de amigos do Pedro que casaram agora, né? E a menina, 26 anos, né, André? Uhum. Ela casou virgem, o primeiro beijo dela foi no altar. Aí nós recebemos o convite, isso, imagina, século, né? Século 21, 2025, uma menina com 26 anos beijando pela primeira vez o marido na boca no altar. E daí ela nos convidou pra gente ser convidados, aí fomos.
Só que no decorrer e ela é uma menina de uma mãe viúva, né? Ela perdeu o pai com, acho que 4 ou 6 anos. Então, pessoas mais simples. E toda mulher sonha, né? Um casamento, né? À altura, né? E ela pediu para o Senhor que ela gostaria de um casamento assim, mas ela não tinha condições. E o menino fez até onde ele podia, né? E daí ela solicitou ajuda minha e da Dani, que é a minha parceira de decoração. Nunca mexi com flor, nunca fiz nada. Resumindo, gente, ficou casamento de Instagram, assim. Ficou a coisa mais linda. E eu vi, assim, o agir, era uma coisa, assim, era uma emoção, assim. A gente chorou muito. Nós viramos a noite, assim, trabalhando, eu e a Dani. O André, o Arthur e o esposo da Dani nos ajudaram muito, assim. Mas depois foram descansar. Mas era algo leve, assim, e tava já amanhecendo o dia. E, claro, e vinham as preocupações. Mas tu via, assim... Eu vi, assim, o Senhor, não, eu tô fazendo pra ela. Porque ela me honrou. Ela foi uma menina obediente. E eu tô usando vocês. Gente, aquilo assim... Depois eu mostro as fotos pra vocês. Ficou coisa muito linda, assim. E aí, já lá, né? O pessoal, vamos... contratar, não sei o que lá. Eu falei, gente, não. Aqui foi algo que aconteceu, assim, é algo de Deus. Isso não significa que nós vamos fazer o casamento do fulano e vai ficar bonito. Não. Aqui foi a mão do Senhor. O Senhor colocou a mão aqui, por isso ficou aquela coisa glamourosa e linda para honrar aquele casal. Ele queria fazer. Ele queria, ele nos usou. Então, assim, eu me senti, assim, muito honrada. Eu não conseguia nem, né, Tainá? Hoje eu consigo... Mas quando eu voltei, era uma explosão, assim, uma coisa tão maravilhosa. Eu não conseguia contar o que a gente viveu aquela sexta-feira, aquele sábado, sabe? Foi em Campo Alegre e tava frio. E chegou um estágio, assim, que eu precisei tomar um banho gelado. Porque eu me tocava, já comecei a sentir dor. Parecia que eu flutuava, assim. Mas eu não tinha vontade de dormir, nada. Meu corpo estava cansado, mas a minha cabeça queria mais. E aí eu Adrenalina. tomei um banho gelado, aí botei uma roupa bonita e fui para a festa. Amém? Tudo isso para a honra e glória do Senhor. Amém. É isso aí. Não, até aproveitar o momento que a Patrícia falou sobre essa passagem ali, né? Para mim veio muito forte assim, ó, de que quando Jesus chamou Pedro, né, para caminhar sobre as águas, ele teve um momento que ele não teve a fé e acabou afundando, né? E isso lembra de mim mesmo, né, da nossa vida, né? Entendeu? Que a gente estamos aqui nesse momento porque, assim, graças a Deus que Deus nos colocou nesse caminho, né? E a gente até, muito sabe da nossa caminhada que quando a primeira vez que eu vim participar com o João, não foi porque eu não queria, mas é porque apareceu uma oportunidade de ir na casa da Júlia naquela vez. E assim iniciou aquela caminhada e a gente começou a ter sede e vontade, né, de participar. Até estou um pouco ausente do grupo aqui, porque realmente estou bem carregado com a igreja, que nós estamos congregando lá, a gente está participando de curso, já estamos dando curso para o pessoal também. Então a gente acaba se envolvendo com tantas coisas que, né, para Deus, né? E a gente, tipo assim, está até um pouco preocupado com a própria família, né? Deixar eles em casa sempre sozinhos, então a gente não quer viver a religiosidade, a gente quer viver Deus, né? Mas assim, da passagem ali, a parte fiel, assim, a gente ser fiel com Deus, né? E eu, assim, eu tinha muito mais na minha vida que eu pensava com meus braços, né? Que o meu braço que vai fazer as coisas, que eu vou trabalhar, que eu vou conquistar, entendeu? E eu vivi esse momento do passado também. E aí, assim, a gente, com o passar do tempo, a gente aprendeu em ter fé e que Deus está ali para nos ajudar e para conquistar as coisas, esperar em Deus, né? E conquistar, que eu digo, o céu mesmo, a verdade é dita, né? Hoje, assim, confesso a vocês que o meu fardo hoje é bem menor mesmo. Tipo assim, eu não trabalho mais tanto como eu trabalhava antes, a minha vida está bem mais tranquila, né? E que assim, nessa caminhada, entendeu?
Isso eu quero dizer a vocês que realmente é algo sobrenatural. Levando o tijolo pro céu. A nossa gente, construção é no céu, né? Não aqui, né? Porque ela falou assim, a gente não quer, hipótese alguma, nessa caminhada, querer se mostrar para as pessoas, é porque a gente vai buscando e as pessoas vão vendo nossos talentos e vai querendo que a gente ajude de alguma forma, né? E a gente está aí não para poder se mostrar como os outros, né? Para poder realmente agradar a Deus, né? E agradar a Deus acontece os trabalhos, né? Que vem pela frente, entendeu? É isso aí, é o que eu tenho a dizer. Glória a Deus. Zilda, imaginava